Quando Jesus nos chamou para segui-lo, seguir o seu Evangelho, a gente, desde esse chamado, tem uma tendência de se esquecer de que Ele é o Evangelho, Ele é a palavra viva de Deus. O que a gente faz? A gente constrói ídolos, porque faz parte da nossa natureza construir ídolos, mesmo que esses ídolos sejam a palavra de Deus, aquilo que a gente chama de doutrina. E aí eu queria conversar com você rapidamente sobre a sã doutrina. Aquilo que o apóstolo nos disse de que haveria um tempo em que não suportariam a sã doutrina, pelo contrário, iam se cercar de mestres segundo suas próprias cobiças. Né? Diz assim o apóstolo Paulo ao seu amado discípulo Timóteo, em 2 Timóteo 4, versículos 3 e 4. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. É um texto profundamente profundo e profundamente cirúrgico, preciso, tenaz, cortante, porque, como eu vinha dizendo, a gente idolatriza a palavra de Deus, inclusive lendo-a conforme as nossas conveniências. E o que eu tenho a te dizer é que, em matéria de transmissão do Evangelho, em matéria de semear do Evangelho, até o próprio evangelista tem de ter a humildade de saber de que nem ele sabe exatamente o que ele está fazendo, porque o Evangelho é eterno, o Evangelho é a expressão de Jesus, o nosso Deus eterno. Então a gente se engana até mesmo praticando os nossos bons hábitos, os nossos bons atos, a nossa boa semeadura. A gente pode ter uma percepção limitada do que seja essa semeadura, conforme eu vou te mostrar aqui que o próprio apóstolo Paulo por vezes tinha. Né? Por isso eu te convido a pensar. O que é primeiramente a sã doutrina? Doutrina é uma palavra que significa um conjunto de regras, de fundamentos, de determinada religião, de filosofia, do direito. É um conjunto de fundamentos que vão balizar o nosso conhecimento. Isso seria doutrina. Agora, com relação ao Evangelho, não adianta a gente ter essas idolatrias letrísticas de fundamentações, de significados. A nossa doutrina é Jesus. A nossa doutrina é fazer a vontade de Deus conforme Jesus fez. A nossa doutrina, ou o nosso fundamento, a nossa base, a pedra angular, conforme Ele mesmo disse, é o nosso Senhor Jesus. Todas as nossas crenças, costumes, valores, éticas, conjunto, corpo teológico, deveria ser baseado em Jesus, na sua personalidade, na sua pessoa, nos seus atos, nas suas características. Esta é a sã doutrina. O resto são construções históricas que a gente vai fazendo. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente já pensa logo que sã doutrina tem a ver com tradições, sendo que Deus em pessoa foi morto por causa das tradições, foi morto por meio das tradições, foi morto a partir daqueles que cuidavam mais das tradições do que enxergar a novidade de vida, Deus em Jesus corporificado ali, naquele judeu de 33 anos. É só você entender a diferença entre aquilo que você pensa ser doutrina e a doutrina em pessoa que foi Jesus. A pergunta que eu te faço é: você acha que algum crente religioso, alguém devoto, estava interessado mesmo no sermão da montanha, naquilo que Jesus falou? De dar a outra face? Naquilo que Jesus falou de ser bem-aventurado, de andar com Deus e se deixar possuir pelo caráter eterno do seu amor, da sua misericórdia, da sua aceitação, de maneira que a doutrina de Jesus é que a gente seja rigoroso com a gente mesmo e totalmente receptivo às pessoas, acolhedores das pessoas. Essa é a sã doutrina, é a doutrina do amor, da misericórdia, acerca da qual ele critica a igreja de Éfeso. Jesus em pessoa aparece para João e diz: fala o anjo da igreja de Éfeso e, como consequência, a toda a igreja de Éfeso: vocês são igreja maravilhosa, tenho, porém, contra vocês que vocês abandonaram o primeiro amor. Volta à prática das primeiras obras, caso contrário, vou apagar vocês dessa geração. É Jesus dizendo, porque a doutrina de Jesus é a doutrina do primeiro amor,
é a doutrina do acolhimento, é a doutrina de, ao invés de você julgar quem está com os pés sujos, você acolhê-lo. E a gente não gosta disso, a religião não gosta disso, a tradição não gosta disso. De maneira que já começa aí, doutrina ou sã doutrina, é a gente entender o seguinte: qual é a dinamicidade de Jesus no decorrer da história? Doutrina é aquilo que está dito em 1 João capítulo 2, versículos 27 a 29, que diz: olha, vocês têm recebido dele o conhecimento. O Espírito que em vocês habita vai ensinar a vocês todas as coisas. Ou seja, não existe um corpo doutrinário, existe uma ética a ser vivenciada, existe uma graça a ser compartilhada, existe um amor a ser aprendido cada vez mais. Essa é a doutrina, não tem a ver com usos, não tem a ver com costumes, não tem a ver com preferências pessoais, tem a ver com única e exclusivamente vivenciar o amor de Deus. Ai, como é que eu vou fazer isso? É andando com Deus, é entendendo como é que Deus vai se expressando nas Escrituras. Nessas outras playlists que eu te falei aí, eu vou te mostrando como que Deus vai se expressando, se comunicando com as pessoas no decorrer da história, se condescendendo com as nossas fraquezas, nos chamando à força dele, mas também nos ensinando a ser acolhedores, de acordo com o tempo e espaço, mas sempre tendo como eixo o seu amor, que é a sua doutrina, que é a sua personalidade. Afinal, Deus é amor. É ou não é? Por que eu estou te dizendo essas coisas? Porque o que eu tenho visto, vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Se você quiser acrescentar algo, falar comigo, vá às minhas redes privadas. Eu estou no Instagram, no Facebook, no Twitter. A gente pode conversar por lá. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.